Olá pessoal, vamos para a questão 303 do ano de 2018 do Enem que foi aplicado nas unidades prisionais. Ok? Essa questão trata de isomeria e de um pouco de conhecimentos gerais sobre óleos e gorduras. Então vamos para o enunciado da questão. Na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis e trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento de risco de doenças vasculares. Então, já temos informações aqui, ó. Hidrogenação parcial de óleos vegetais. Processos paralelos durante a produção, durante essa reação de hidrogenação para produtos alimentícios, pode ocorrer processo paralelo e ocorrer conversão de gorduras cis e trans, sendo que as trans é que são perigosas, de acordo com o enunciado, os ácidos graxos trans, que têm risco de trazer doenças vasculares. Tá? Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Então vamos para uma resposta rápida e depois eu vou entrar explicando algumas questões relacionadas à hidrogenação, a cis e trans, ok? Então primeiro resposta rápida, para você que já sabe um pouquinho ou para você que não sabe quase nada, e quer dar aquele chute, quer se livrar dessa questão, ok? Então, muito importante, enunciado, né? Então, qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar? Ela deve evitar a produção dos isômeros do tipo trans. Tá? E para produzir isômeros do tipo trans, você precisa ter o cis, que um se converte no outro. Né? Uma conversão de um isômero no outro é a conversão de cis para trans. Cis para trans é uma isomeria geométrica, cis e trans. Então, o que deve ser evitado é a isomerização. Tá? Para quem quer ir rápido, está falando de cis e trans, e o trans é o ruim. Então, o cis não pode se converter no trans. Cis e trans são isômeros, é isomeria geométrica. Então, resposta, letra E, isomerização. Ok? Agora vamos para a parte mais detalhada para você. O que é isomeria cis-trans? Isomeria cis-trans, também chamada de isomeria geométrica, ela ocorre quando a gente tem uma ligação dupla entre carbonos, tá? E os ligantes são diferentes entre si em um mesmo carbono. Tá? Por exemplo, se aqui tiver um cloro e aqui um hidrogênio, se aqui tiver um hidrogênio e aqui tiver um cloro. Se eu desenhar essa molécula novamente aqui do lado, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, tá? A mesma. Tem a mesma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É aquela fórmula que apenas mostra o número de átomos de cada tipo. Qual é a fórmula molecular dessas duas estruturas que eu fiz aqui? Carbono tem 2. Carbono tem 2, então é C2. Hidrogênio tem 1, 2. Tem 1, 2. C2H2. Cloro também tem 2. C2H2Cl2. Tá? Treinar um pouquinho de nomenclatura. Qual que é o nome disso? Tem 2 cloros. É o dicloro. E esse aqui também tem 2 cloros, então esse aqui também é o dicloro. Além de ser dicloro, tem 2 carbonos, então é et. Dicloro, et. Entre carbonos tem ligação dupla, eteno, Ligado final aqui para compostos hidrocarbonetos ou aletos orgânicos. Aleto é halogênio, família 7A. Dicloro, eteno. Lá, vamos complicar um pouquinho a situação de vocês aqui. Cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. O nome disso, quantos tem? C2, H2, Cl2. O nome disso, tem 2 cloros, então também é dicloro. Também tem 2 carbonos, também é et, também é ligação dupla, dicloroeteno. Só que esse aqui tem os 2 cloros no carbono 1, no primeiro carbono. Esse é o segundo.
carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 2. Esse aqui você pode dizer que é o 1 de cloroeteno. Agora observe o seguinte, se eu dividir o plano dessa molécula ao longo da insaturação, eu vou fazer o mesmo com essa, dividir o plano dessa molécula ao longo da insaturação, eu vou escolher aqui, em cada átomo de carbono, aquele que é o mais pesado. Então, o carbono tem hidrogênio e cloro, eu vou selecionar o cloro aqui. Esse carbono tem hidrogênio e cloro, eu vou selecionar o cloro aqui. Em relação ao plano que divide a molécula ao longo da ligação π, da insaturação, os cloros estão em lados opostos. Quando isso ocorre, a gente fala que estão em posição trans. Então esse é o trans de cloroeteno. Esse outro aqui, em relação ao plano, primeiro carbono, quem que é o mais pesado é o cloro. Em relação ao carbono, quem que é o mais pesado é o cloro. Ambos estão do mesmo lado em relação ao corte que eu fiz ao longo da ligação dupla. Então esse aqui é o cis de cloroeteno, tá? Entre esses e esse, a isomeria? Por quê? A fórmula molecular é a mesma, mas a estrutura é diferente. Porém, qual que é a diferença na estrutura entre esse e esse, por exemplo, entre o cis de cloroeteno e o 1,1 de cloroeteno? É a posição do cloro. Um tem o cloro no carbono 1 e no carbono 2, o outro tem os dois cloros no carbono 1. Então, entre esse e esse, é isomeria de posição. Então, continuando, temos esses três isômeros. Uma das condições para que ocorra a isomeria cis-trans é que, ao longo do plano da insaturação, cada carbono, que eu não tinha comentado antes, tenha dois ligantes diferentes entre si, em cada carbono. Esse carbono, cloro e hidrogênio. No outro carbono, hidrogênio e cloro, certo? No da frente, na outra molécula aqui, cloro e hidrogênio nesse carbono, no outro carbono, hidrogênio e cloro, tá? O que não pode, né, no caso da isomeria cis-trans, tá? Isomeria cis-trans, relembrando, também pode ser chamada de isomeria geométrica, tá? Olha esse carbono, ele tem dois cloros. Esse cloro aqui e esse cloro no mesmo carbono, hidrogênio e hidrogênio. Então, muita atenção. Essas três são isômeras entre si. Por quê? Porque todas as três têm a fórmula molecular C2H2Cl2, tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes, tudo bem. Só que essa última não apresenta dois ligantes diferentes no mesmo carbono. Então ela é um isômero de posição em relação aos outros. Os dois cloros estão no mesmo carbono, aqui está o cloro no carbono 1, cloro no carbono 2. Tá? Não é isomeria geométrica. Isomeria geométrica, então apaga isso aqui. Em relação à isomeria geométrica, eu vou até chegar para o lado, para você não olhar muito para ela. Isso, ó. Isso aqui é isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, tá? Aí você escolhe o grupo de maior prioridade aqui, que é o de maior massa, ó, cloro e cloro. Estão em lados opostos em relação à ligação dupla, ao plano da ligação dupla. Lados opostos é o isômero trans, trans de cloroeteno. Esse do mesmo lado é em relação à dupla, ó. A dupla passa aqui. Os dois cloros estão do mesmo lado em relação à ligação dupla. Então esse aqui é o cis de cloroeteno. Tá? Se você aguentou ficar até aqui, eu vou te explicar um pouquinho mais, porque você merece esse bônus. A isomeria geométrica ou isomeria cis-trans não ocorre somente quando tem a ligação dupla. Ela pode ocorrer em ligação simples, do tipo sigma também, mas especificamente em compostos cíclicos. O que é um composto cíclico? Um composto de cadeia fechada, tá? Qual que é a fórmula molecular desse composto aqui, ó? Carbonos, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5.
5. E o de lá? 1, 2, 3, 4, 5. Também é C5. Se eu estou falando de isômero, provavelmente eu já desenhei um que tenha a fórmula molecular igual ao do outro. Cloro. 2 cloros, 2 cloros. Cl2. E hidrogênios. Quantos temos? Um hidrogênio, dois hidrogênios. Um hidrogênio, dois hidrogênios, certo? Não. Errado. Por quê? Porque quando a gente representa a cadeia carbônica usando traços, a gente omite os hidrogênios. Então esse carbono aqui, que a gente omitiu também, só está com duas ligações, ou seja, faltam 2 hidrogênios para ele, 2 hidrogênios para esse, 2 hidrogênios para esse, para outra molécula aqui do lado, a mesma coisa. Então teremos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o de cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C5Cl2H8. Certo? A molécula cíclica, ela é um pouco mais rígida do que uma molécula de cadeia acíclica. Uma molécula de cadeia linear, uma molécula de cadeia aberta, ela é mais móvel do que uma de cadeia fechada. Então, ao longo de uma ligação simples em um composto fechado, a gente pode ter isomeria geométrica também, desde que entre dois carbonos de uma das ligações simples, em cada um desses, os dois ligantes sejam diferentes. Esse carbono tem um cloro e um hidrogênio. Vamos dar prioridade para esse cloro que ele tem mais massa. Esse carbono tem um hidrogênio e um cloro. Vamos dar prioridade pelo cloro que ele tem mais massa. Aí você vai voltar lá nas aulas anteriores, nos outros exercícios, e vai relembrar que o carbono é tetraédrico e quando a gente desenha uma cunha, ou quando a gente desenha, aliás, a cunha preenchida ou a cunha tracejada, desculpa a falta de prática aqui, significa saindo e entrando no plano do papel. Então, nesse desenho que eu fiz, cunha cheia, significa que esse cloro está saindo do plano do papel, está apontado aqui para a câmera aqui do celular aqui. E o outro cloro está apontado para dentro do papel. Então, está um para cima e um para baixo. Agora aqui, ó, opa, aqui eu fiz o desenho errado, cadê o tracejadinho dele aqui? Pronto. Ó, o cloro está tracejado e esse cloro também está tracejado. Significa que os dois cloros, nesse exemplo, estão entrando no plano do papel. Os dois cloros entrando por causa da representação tracejada aqui, tá? E os dois hidrogênios saindo por causa da representação de cunha cheia. Agora aqui, ó, um cloro está cunha cheia e o outro tracejado. Significa que esse está entrando no plano do papel e esse está saindo do plano do papel. Então, em relação ao plano da ligação, que é o plano do papel, tá? Esse aqui é só a representação de saindo e entrando. Esse está um para um lado, o outro para o outro. Então, esse aqui é o isômero trans. E o outro, os dois cloros estão entrando no plano do papel, estão para o mesmo lado. Então, esse aqui é o isômero cis. Tá? Mais um bônus, para você que aguentou ficar até agora. O nome disso aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Entre carbonos, temos apenas ligações simples. Para hidrocarbonetos ou para aletos orgânicos, aleto é quando tem um halogênio, terminação, ó, pentano. Só que não é um pentano comum, é um pentano cuja cadeia é fechada. Então vai entrar aqui, devido à cadeia ser fechada, o termo ciclopentano. Tá? Só que esse ciclopentano tem 2 cloros, ambos têm 2 cloros. Vou escrever aqui, ó, dicloro, ciclo, porque a cadeia é fechada, pente, porque tem 5 carbonos, ano, porque só tem ligações simples e é aleto orgânico. Qual que é o nome desse? Trans-diclorociclopentano. Qual que é o nome desse? Cis-diclorociclopentano. Trans ou cis-diclorociclopentano, vai depender de qual que é.
se trata aqui. Ok. Último bônus do bônus. Nos exemplos que eu tinha feito antes, os ligantes, hidrogênio e cloro, aqui hidrogênio e flúor, eram iguais, né? Agora eu coloquei ligantes diferentes. Vamos pegar um outro composto isômero desse aqui. Flúor, hidrogênio, hidrogênio, cloro, tá? A princípio, você vai fazer a mesma análise. Eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Nesse carbono, os dois ligantes são diferentes? São. Tem uma insaturação? Tem. Nesse carbono, os dois ligantes são diferentes? São. Tem insaturação? Tem. Tem insaturação? Tem. Dois ligantes diferentes? Dois ligantes diferentes? Tem a mesma forma molecular? Os dois são C2, H2, ClF. Os dois, né? Flúor, cloro, eteno. Flúor, cloro, eteno. Vou selecionar o de maior prioridade, de maior massa aqui, entre hidrogênio e cloro, cloro. Entre hidrogênio e flúor, flúor. Os dois de maior massa estão do mesmo lado em relação à ligação dupla. Então esse aqui, convencionalmente, você chamaria de cis. Entre hidrogênio e carbono, entre hidrogênio e cloro, de maior massa, cloro. Entre hidrogênio e flúor, de maior massa, flúor. Um para baixo e outro para cima em relação ao plano da ligação dupla. Vocês estão em lados opostos em relação à dupla. Esse aqui é o trans. Só que essa nomenclatura cis e trans, ela é para quando os ligantes que a gente compara são iguais, igual no caso anterior que eu mostrei, cloro e cloro. Aqui é cloro e flúor, cloro e flúor. Tá? Quando os ligantes são diferentes, a gente usa uma outra nomenclatura, derivada de palavras em alemão que significam que estão do mesmo lado, que é o zusammen. Então, cis, para quando os ligantes são diferentes, pode ser chamado de Z. Então, se por acaso você encontrar o nome de uma substância como se fosse Z, hífen, né? Z, flúor, cloro, eteno, é isso aqui. Z é o cis. E quando eles estão separados em relação à dupla, separados em lados opostos, é o entgegen, do alemão, é o E. Então esse é o E, para você saber que pode aparecer essa nomenclatura, E e Z. E é trans, Z é cis. Ok? Bons estudos. Fique firme na luta que vai dar certo. Dúvidas, entre em contato e até mais. Até a próxima aula.